Tudo bem, tudo certo, já está começando mais uma edição. Hoje, sexta-feira, é o dia do Jornal Mundial, aqui pela TVC Jornalismo, TV Mais e também pelo canal do Jonas Carreira, que dá todo o apoio aqui para o nosso projeto. Hoje, sexta-feira, portanto, sextou, dia 4 de fevereiro de 2022. E já vamos trazer por aqui também nosso camarada e companheiro, o Jonas, que está passando a régua aqui no Brasil, né? Passando a régua na semana com o Jornal Mundial, e sempre Jornal Mundial e notícias do Lula, e fechando então a semana aí com o nosso noticiário, o resumo da semana, e o Jonas também já aproveita para passar a régua, passar aí um resumo também já do tempo que ele vem atuando, e muito, e vai continuar com certeza. Ele está indo para o Chile este final de semana, mas lá do Chile vai ser o nosso representante, o nosso correspondente internacional, Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí do chat, TVC Jornalismo e TV Mais. Mais uma vez, Valdo, é uma honra estar participando aqui e dividindo o cenário com você nesse último dia aqui no Brasil. Então, muita felicidade estar participando aí dessa despedida, entre aspas, né? Despedida do Brasil. Tamo junto. Aquela despedida, só vamos criar um novo link, né? Ou seja, o link Chile, o link Brasil. O Jonas está linkando do Chile a partir não da semana que vem, porque ele vai chegar lá no Chile, o Jonas vai pegar todo o esquema lá, vai se adaptar na primeira semana, e provavelmente na segunda semana o Jonas estará entrando ao vivo lá de Santiago do Chile, a capital chilena, e portanto aonde ele vai, a partir da semana que vem, já aumentar o seu conhecimento. Isso é muito importante, é muito bom. Bom, vamos então repercutir os principais destaques aqui no Jornal Mundial, os destaques principais desta hoje, sexta-feira, nossa sextou, e já vamos trazer aqui esta manchete principal. Vou mudar a política de preços da Petrobras, afirma Lula, durante uma entrevista na manhã desta sexta-feira para uma emissora do Paraná. O outro destaque nacional aqui no Jornal Mundial é também esta outra notícia. Uma notícia aí que exatamente resume tudo o que está acontecendo no meio ambiente brasileiro. E em apenas 3 semanas, olha só, 3 semanas apenas, desgoverno Bolsonaro ajudou a desmatar uma área do tamanho da Bélgica, na Amazônia. Então, o descaso total, não fez nada, ou pelo contrário, né? Ele incentiva aos grileiros, as pessoas que atuam lá naquela área da Amazônia, a desmatar mesmo. Tem que desmatar, o Brasil precisa progredir. Segundo ele, o Brasil só se desenvolve a hora que começar a derrubar aí as árvores, as matas, e começar a colocar asfalto, começar a construir grandes prédios. A cabeça do Bolsonaro é que o Brasil só vai se desenvolver desta maneira. Não, pelo contrário. Ele quer destruir o meio ambiente e, por sua vez, destruir com o povo, com a nação brasileira, principalmente os povos aí dessas regiões que dependem diretamente aí das riquezas naturais. Aqui no bloco de notícias internacionais, talvez, ô Jonas, é a notícia mais importante, é a da semana, mas talvez é a notícia mais importante dos últimos anos, dos últimos meses. Eu não tenho dúvida. Vamos conversar um pouquinho sobre essa notícia hoje bombástica
para o mundo todo. Presidentes da China e Rússia anunciam nova ordem internacional e o surgimento do mundo multipolar. Então, Xi Jinping e Putin estão aí de braços dados para quebrar esse monopólio, esse império norte-americano, esse mundo que praticamente aí é um mundo polarizado, né? É um mundo praticamente unipolar. Talvez seja polarizado entre o Império e a Rússia e a China, mas eles não fazem tanta polarização como era na época da Guerra Fria com a União Soviética. Mas agora eles estão declarando que o mundo, a partir deste momento, o mundo se encaminha para uma multipolaridade. Então, vamos ter forças ali, China, Rússia, ou só China, ou só Rússia. Tem também, está se criando ali no próprio Oriente Médio também, talvez ali com a união ali dos países, também se crie mais uma força. Ou seja, 3, 4 forças para talvez essas forças multipolarizadas consigam bater de frente com o Império. E dividir até mesmo o Império. E outro destaque internacional aqui do Jornal Mundial, e a nossa notícia aqui da América Latina, o Jonas Carreira. Venezuela celebra a revolta civil-militar liderada por Hugo Chávez. Exatamente, foi num dia 4 de fevereiro de 1992, acho que foi esta a data. O Chávez promoveu uma grande revolta e a gente vai discutir por aqui também essa celebração aí da revolta chavista, da revolta bolivariana, promovida por Chávez. Chávez e também uma dezena, uma centena aí, milhares, aliás, de militares que abraçaram a causa, tiveram uma derrota a princípio, mas depois foram os grandes vencedores. Teve uma derrota, sim. Teve uma derrota grande, o Chávez admitiu, mas ele falou que essa derrota aí seria uma derrota promovida assim momentaneamente. Então foi isso que ele falou, que estaria aí com exatamente a frase que ele deixa aqui bem clara: por enquanto os objetivos que nos propusemos não foram alcançados. Ele deixou exatamente nesta frase, por enquanto. E esse por enquanto, logo em seguida, a Venezuela chegou até onde está neste momento, graças a este ponto de ignição. Bom, já peço para quem está chegando agora, para você que ainda não fez a sua inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. Aqui na TVC Jornalismo, na TV Mais e também no canal Jonas Carreira. Então, siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino, deixe o seu like aqui em nossos 3 canais, os canais parceiros e que cobrem e que fazem toda a repercussão do Jornal Mundial e também do Notícias do Lula. TVC Jornalismo, TV Mais e o canal Jonas Carreira. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, a manchete principal desta sexta-feira, e é exatamente uma frase forte do Lula, uma frase que ele pronunciou hoje. Ele já está exatamente, no bom sentido, se escalando, está se antecipando, né? O Lula é aquele estilo de atacante, né? Ele joga sempre no ataque, atacando, e ele se antecipa
ao zagueiro, ao adversário. Ele sempre se antecipa e chega na frente, na cara do gol, com o adversário caído normalmente. É o que está acontecendo. Então, o que o ex-presidente Lula falou hoje numa entrevista, numa emissora no Paraná, vou mudar a política de preços da Petrobras. O ex-presidente Lula anunciou, nesta sexta-feira, durante uma entrevista em uma emissora no Paraná, que, uma vez eleito, acabará com a dolarização dos combustíveis. Então, olha só o que ele disse. E ele foi além desta frase. Nós não vamos manter o preço da gasolina dolarizada. E é por isso que você está pagando hoje 8, 9, 10 reais aí no litro da gasolina. Antes, não era dolarizada. Na época do Lula, na época da Dilma, eles faziam questão, a todo momento, essa mídia golpista, essa mídia aí falsária, aí eles sempre alegavam, não, mas a gasolina tem que ser dolarizada para ter um equilíbrio internacional, porque é a moeda de troca, a moeda de negócio internacional, tem que ser dolarizado, que daí vai facilitar, vai beneficiar e vai ter aí um preço melhor na gasolina. Não, pelo contrário. Aí é tudo dolarizado. Se o Brasil tiver que comprar, por exemplo, alguns itens, né, que fazem parte, por exemplo, das refinarias, alguns produtos, né, que fazem parte, né, do refino aí da gasolina, por exemplo, tudo isso aí é dolarizado. Então, tudo é dolarizado. Se tiver que comprar algum equipamento aí também, é tudo dolarizado. Agora, então não vamos manter o preço da gasolina dolarizado. É importante que o acionista receba seus dividendos quando a Petrobras der lucro. Mas eu não posso enriquecer o acionista e empobrecer a dona de casa, que vai comprar 1 quilo de feijão e paga mais caro por causa da gasolina. Essas frases aqui, ou esse pronunciamento aqui do ex-presidente Lula, e eu coloco ainda além, né? Ele colocou aqui, comprar, por exemplo, a questão aí da dona de casa e a questão do gás, né? Não só a gasolina, mas a gasolina aumenta, mas o gás por tabela, e que prejudica as famílias, né? Que prejudica a dona de casa diretamente, é a questão aí do botijão de gás. Estamos pagando aí num botijão de gás 120, 125 reais. E aí, Jonas Carreira? O Lula já está se escalando, não é isso? Se antecipando ao zagueirão e já está indo para a cara do gol, não é isso? É isso mesmo, Valdo. Ele está fazendo o que é certo, que é acabar com o golpe, né? Destruir o que fizeram com a Petrobras. A Lava Jato teve esse intuito de fazer esse esquema de dolarização. Então, o que o presidente Lula faz hoje, né, com esse discurso, é simplesmente acabar com o golpe que se iniciou em 2016. Então, é mais do que a obrigação dele fazer isso. Né? Espero que ele cumpra com a palavra e consiga não só acabar com a dolarização da gasolina dentro da Petrobras e recuperar, né, o pré-sal para o Brasil, né, que também vai ser uma luta mais difícil. E por aí vai. Então, é o esperado do presidente Lula, esse tipo de atitude, e espero que ele cumpra. Val. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial com o nosso camarada, companheiro Jonas Carreira, o nosso comentarista de todos os dias, não só aqui no Jornal Mundial, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, edição especial, sempre às 10 horas da noite, a partir das 10, mas também no Notícias do Lula. Então, o Notícias do Lula você acompanha sempre a partir também das 10 horas, de segunda a quinta-feira, também neste horário.
E, a partir das 10 horas, todas as sextas-feiras, entra por aqui, como hoje, né? Entra no ar o Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Então, acompanhe a nossa programação. Bom, vamos repercutir a próxima notícia, mas antes eu peço para quem chegou agora, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua doação solidária por meio do Pix, com a seguinte chave: pix.euapoio@gmail.com. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? E vamos falar então desta outra notícia aqui, porque é exatamente o que mais acontece nesse desgoverno fascista, esse desgoverno brasileiro, infelizmente. São os ataques ao meio ambiente. E, então, em apenas 3 semanas, o desgoverno Bolsonaro ajudou a desmatar uma área do tamanho da Bélgica na Amazônia. Então, é uma área considerável. É uma área aí que não é muito pequena, não. E só para ter uma noção, é do tamanho de um país como a Bélgica. Isso em menos de um mês, portanto, em 3 semanas. A irresponsabilidade do desgoverno Bolsonaro resulta no maior desmatamento da região desde 2015, com crescimento de 56,6% nos últimos 3 anos. E olha só, a Amazônia perdeu uma área do tamanho da Bélgica, segundo dados do INEP. Então, os dados aí preliminares são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, né? Perdão, o INPE, eu falei INEP, não, é o INPE, divulgados nesta quarta-feira, portanto, nesta quarta-feira desta semana. Então, é um espaço, é uma área muito grande, né? Talvez não reflita muito pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da região da Amazônia. Agora, é o tamanho de um país de primeiro mundo, né? Como é o caso aí da Bélgica. E esse desgoverno, ele vem cometendo esses crimes bárbaros aí no meio ambiente, desde o primeiro dia, o primeiro mês que ele assumiu a presidência da República. A primeira coisa que eles fizeram, quando eles assumiram, né, ou quando o Bolsonaro assumiu, eles, né, ou seja, a equipe dele, ele principalmente, foi atacar o meio ambiente brasileiro, e principalmente a região ali da Amazônia. Aí promovendo aquelas queimadas, promovendo aqueles ataques, a matança dos povos indígenas, e principalmente aí agora, neste momento, está fazendo aquele descaso total, está incentivando ainda mais e fazendo aquele descaso total, deixando a área praticamente abandonada. E quando alguma área fica abandonada, aí os ratos tomam conta. Então, isso aí é tudo planejado. Isso aí é tudo arquitetado para que a coisa aconteça assim, e aí as pessoas nem percebem, nem imaginam, e aí ele entra como vilão da história. Mas eu não sabia, eu não tenho culpa, porque eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas isso aí é tudo planejado para detonar com o meio ambiente brasileiro, não é isso, Jonas Carreira? É isso mesmo, Valdo. E você foi bem claro, né, Valdo? Meio ambiente brasileiro. Um meio ambiente nosso. Tem que ter um projeto desenvolvimentista no Brasil para preservar o nosso meio ambiente. Não adianta... eu sou a favor da industrialização do Brasil. Aí você vai se comparar aos caras das capitanias hereditárias do bolsonarismo, né? Que o bolsonarismo é isso.
devasta o meio ambiente para favorecer um bando de ruralistas que tem a mentalidade da época das capitanias hereditárias. Então não adianta você ser um nacional desenvolvimentista se você não sabe o que é meio ambiente. Por exemplo, aqui no meu caso em Brasília, você vê, Brasília é um cerrado, não tem água. Mas Brasília é rica em lençol freático. Existe um encontro das águas aqui em Brasília que vem cara da Europa estudar. Então, assim, o Brasil é rico no meio ambiente e tem que ser estudado cientificamente o nosso meio ambiente, que é diferenciado. Também não adianta ter um discurso como o Joe Biden, vamos defender o meio ambiente porque o Trump, o fascista, não defendia, mas está querendo tacar bomba, está querendo fazer guerra. Então, assim, tem que ter um pensamento de proteção do meio ambiente, mas ao mesmo tempo pensando no Brasil, meio ambiente do Brasil, que é diferenciado da Europa, dos Estados Unidos, etc. O Jair Bolsonaro, ele não só destrói o meio ambiente para favorecer aqueles latifundiários que é da época do sistema feudal na Europa que trouxe as capitanias hereditárias para cá. Então, a gente regrediu no tempo. Né? Não existe nenhum projeto de nacional desenvolvimentista que seja devastador ou não, ou com estudos da biologia, etc., e nem um projeto de um tecnocrata que tem aquele discurso da sustentabilidade, que também é um engodo, uma mentira, que eu nunca entendi aquilo ali. Bolsonaro é uma horda da Idade Média implementada aqui no Brasil. Bolsonarismo, quer dizer, para ampliar mais a ideologia. Então é isso, Valdo. É sonhar aí para em 2023 a gente mudar esse contexto. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Sempre às sextas-feiras, a edição super especial, às sextas-feiras, portanto, a partir das 10 horas da noite, com o nosso comentarista, o nosso analista político, Jonas Carreira, e que até hoje falou de Brasília, né? A partir da semana que vem, com o Jonas Carreira, que fala de Santiago do Chile, o nosso correspondente internacional. Alô, Vasco, quem sabe, né? Tem aquela pitadinha aí, né? Tem aquela pitadinha aí na COTV também, né? Se o cachê for bom, né, Jonas Carreira? Você está aí, né? Bom, brincadeiras à parte, mas então... Eu faço de graça. COTV, se me convidar, eu vou de graça. Mano. Exatamente. COTV, estamos aí. Bom, mas então, já peço para você que está chegando neste momento também aliás, aquele convite, né? Já faço aquele convite para quem ainda não faz parte do grupo de WhatsApp Lula Presidente, é o nosso comitê digital. Então você pode clicar no link que aparece aqui na descrição do vídeo ou aqui no chat. Você tem essas duas opções para aceitar o nosso convite. Você clica no link e será conduzido até o nosso grupo de WhatsApp para você aceitar o convite e interagir, para você repercutir, para você também ajudar aqui na militância digital. Bom, vamos repercutir a próxima notícia? E agora vamos para o bloco de notícias internacionais. E essa notícia aí talvez é a notícia que, neste momento, é a principal notícia e talvez uma das principais ou a principal notícia dos últimos anos. Essa notícia internacional já está colocando aí o império, leia-se Joe Biden, com uma pulga atrás da orelha. Então, é o que está acontecendo neste momento. Eles não estão entendendo muito bem, mas nós aqui entendemos tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer. Então, presidentes da China e Rússia anunciam nova ordem internacional e o surgimento do mundo multipolar. Um comunicado em que é proclamada uma nova ordem internacional e o início de um mundo multipolar
é o resultado do encontro entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e o da China, Xi Jinping, em Pequim, na manhã desta sexta-feira, 4. Então, lembrando que hoje tivemos aí o cerimonial da abertura dos Jogos de Inverno na China, o Jonas Carreira. Então, eles aproveitaram para trocar algumas figurinhas, né? Algumas, não figurinhas, figuronas, né? Vamos pensar no aumentativo. Então, essa união de China e Rússia, ou seja, Putin e Xi Jinping, está cada vez mais concretizada. O concreto está cada vez mais rígido. E outro detalhe importante, isso aí é o detalhe mais importante, mas neste momento tivemos agora mais uma notícia importante aí também para a Argentina, e a Argentina foi convidada pelo Putin para fazer parte dos BRICS. Então será o BRICA, quem sabe, né? BRICSA. O Jonas Carreira. Então, aqui na América Latina, a China já está atuando e muito aqui em vários países da América Latina, a Rússia também já dando todo aquele apoio logístico, apoio bélico para a Venezuela. Então, a tendência é ampliar esse bloco de aliados, né, em torno de uma proposta unificada para dar de frente contra o imperialismo. Então, neste momento, o Joe Biden, esses imperialistas, né, o Joe Biden e os chupadores do dedão do Biden, né? Porque o império não é só o império não é formado só pelos Estados Unidos. Temos aí também praticamente a Europa ocidental aí em peso. Eles apoiam o Império Norte-Americano. Então, Jonas, notícia aí vai longe, né? E essa notícia aí vai repercutir, vamos ver aí, vamos atualizando durante esta semana. Queria ouvir você também, Jonas Carreira. Valdo, isso daí, essa reunião, né, entre Putin e Xi Jinping, isso é importantíssimo para a história, na geopolítica, nesse século que estamos vivendo. É interessante, Valdo, que a gente liga a TV, né, vê a Globo News, e aí o que eles falam? Foi um encontro diplomático entre Xi Jinping e Putin. Mas essa colocação do início do mundo multipolar, isso é quase um chamamento para a guerra, Val. Isso é quase um chamamento para a guerra. Nós estamos, desde 1991, vivendo um mundo que não seja multipolar, um mundo que é unificado pela liderança dos Estados Unidos, né? Unipolar, pela liderança norte-americana, que é uma liderança armamentista e de guerra. De 91 até 2000, até ao presente momento, Estados Unidos fez mais guerra que de 91 até a Primeira Guerra Mundial, retrocedendo para o passado. Então, assim, tacando bomba, Oriente Médio, tentando impor seu poder imperialismo, aí chega em 2022, Rússia, que tem um poderio militar e também economicamente falando, e China, que vai se desenvolver, está se desenvolvendo, estou quase falando espanhol, mano. Está se desenvolvendo militarmente também e economicamente está superando os Estados Unidos. Ou seja, esses dois países, essas duas potências se juntam no momento de tensão lá na Crimeia, né, na Ucrânia, em que os Estados Unidos está peitando a própria OTAN para fazer guerra com a Rússia. Rússia e China se juntam e dizem que estão construindo, dando início a um mundo multipolar. Isso é quase um chamamento para a guerra. Isso é quase um chamamento para a guerra. Desafiando um mundo unipolar
dos Estados Unidos. E quando a gente liga, acende a TV e vai ver Rede Globo, Globo News, Record, os caras lá, os comentaristas, dizendo que foi um encontro diplomático, sabe? Assim, passando pano para um acontecimento quase. Tá quase para acontecer uma guerra, a Terceira Guerra Mundial, Valdo. Assim, claramente falando, a tensão que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia está quase para acontecer uma guerra mundial. E o incrível que pareça, não é vindo da OTAN, é vindo do democrata lá norte-americano, que está pressionando. Aí China e Rússia se juntam e diz que vai iniciar um mundo multipolar. É muito tenso. E parece que a mídia ocidental quer essa guerra, quer que aconteça essa guerra. Não fala para o povo, não fala para a opinião pública que estamos prestes a ter uma terceira guerra mundial. Então é uma matrix que a gente vive, né, Val? Exatamente. E, além disso, não é por acaso que a China está expandindo, né, essa rota da seda. Essa rota da seda 2.0, né? Essa rota da seda, ela, que era exatamente que saía da China, atravessava ali parte da China, Oriente Médio e praticamente chegava na Europa. Era um pedacinho ali. Agora, a rota da seda, ela se expandiu, América Latina, Europa, a Ásia como um todo, e passando em países estratégicos, passando em países importantíssimos, né? E, inclusive aqui na América Latina, mais uma vez também a Argentina está também nesta lista aí da rota da seda, né? E, portanto, é um momento aí crucial para uma guinada. Talvez, Jonas Carreira, teremos aí novidades na geopolítica, nessa mudança aí do próprio capitalismo, né, que está com a corda no pescoço, mas essa corda nunca arrebenta, né? Quando menos esperar, as pessoas que não acreditam muito, de repente ficam naquela, mas não vai acontecer, vai demorar muito. Daqui um pouco, o castelo de areia desaba. Então, o mundo ele está muito dinâmico, né? Ele está muito... a corrente, né, da engrenagem está numa velocidade cada vez maior. Mas vamos acompanhar por aqui, você no Chile, talvez o Chile é importante você estar por lá, porque neste momento o Chile talvez seja mais importante em termos, né, de troca de conhecimento do que o próprio Brasil, né? O Brasil está anestesiado, e lá mesmo o Chile passando por uma ditadura ferrenha e passando por uma ditadura militar e também agora pela ditadura da burguesia, né, desses neoliberais, que não deixa de ser, né, e foi uma ditadura, agora um governo muito estranho, ninguém sabe o que é que vai acontecer, mas o povo do Chile, ele tem um pouco mais de pegada neste momento, né, do que o povo brasileiro, né? Fala por aí. E outra coisa, né, Valdo? Essa transformação na geopolítica de unipolar para multipolar, não fique pensando que os Estados Unidos, né, vai deixar isso acontecer sem fazer guerra. A guerra é iminente. É iminente acontecer uma... Não digo uma terceira guerra mundial. Se tiver uma terceira guerra mundial, acaba nossos sonhos, acaba a humanidade. Mas a guerra é iminente. Uma treta entre Rússia e Estados Unidos está quase para acontecer. Os Estados Unidos não vai deixar essa transformação da geopolítica multipolar. Valdo. Exatamente. Aquela questão quando a fera está acuada, né? É tipo cachorro, né? A comparação é com cachorro. Aquele cachorro, ele sente na pele que o inimigo é mais forte que ele dá um jeito aí, de repente, de contra-atacar, mas ele sabe que se ele ficar acuado, né? Literalmente, um cachorro acuado, né?
ele pode ser abatido sem lutar. Então, normalmente acontece, a fera ataca, como os Estados Unidos está tentando demonstrar poderio de força, poderio bélico, mas todos nós sabemos que neste momento eles não têm esse poder todo aí, porque essa junção de China e Rússia, e mais uma meia dúzia ali dos países da Ásia, que com certeza, né, se tiver algum conflito, teremos a união de China, de Rússia, Vietnã, Coreia do Norte e mais uma meia dúzia ali de países, por exemplo, do Oriente Médio, né, que estarão do lado do outro lado do império. Então, tudo isso aí pode acontecer e aí E outra coisa, né, Val? A tendência é esquerdizar, né, tornar a América Latina. A gente está vivendo uma geopolítica em que a América Latina está entrando num momento de esquerda, né, num momento de socialização, digamos assim. E Alberto Fernandes, na Argentina, já foi para a Rússia dar apoio à Rússia, diplomaticamente falando, não belicamente falando. Lula vai apoiar a Rússia, com certeza, numa guerra dessa. Então, a América Latina é outra coisa inédita na nossa história de geopolítica. A América Latina se desgarrar do imperialismo norte-americano. Val. Jonas Carreiro, nosso comentarista, analista político aqui no Jornal Mundial e também no Notícias do Lula. Lembrando que o Jornal Mundial vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 10 horas da noite. E o Notícias do Lula você acompanha de segunda a quinta-feira, também neste horário, sempre a partir das 10 da noite. Então, confira o nosso noticiário que trata, que enfoca, que traz, que atualiza o noticiário voltado para o ex-presidente Lula. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia, mas antes vamos falar com os nossos companheiros e camaradas aqui no chat. Já queria mandar aquele alô e aquele abraço para quem chegou agora, como a Oneida. A Oneida diz aqui, hashtag fora Bolsonaro. Ou por aqui, Never. Never apareceu, Jonas Carreira, até que enfim, né? O golpe foi contra o povo brasileiro. Dilma não perdeu seus direitos políticos e nem os postos no Brasil, né? Os postos brasileiros. Tampouco perdeu o poder de compra. Dilma apenas sucumbiu ao golpe. Não soube fazer enfrentamento, diz aqui o Never. Quem está por aqui também é o nosso companheiro, o Luiz, o Sandro Luiz Martins. Alô, Sandro, boa noite. Seja bem-vindo. Ele diz boa noite, é isso? Never também, companheirada, mandando aquele alô. Never ainda diz, e vocês compartilharam? Bom, o Stefano Barbosa estava demorando, o Stefano não pode ficar fora dessa, né? Do sextou. O Stefano diz, Bozo vomitou preconceito contra os nordestinos. E Dudu Bananinha vomitou preconceito contra as mulheres. Também por aqui a Deneide diz aqui, boa noite, Valdo, Jonas e todos do chat. E por aí vai, na sequência, vamos falar com outros camaradas e companheiros. João Batista Vale, aquelas bandeirinhas vermelhas, 13, é isso aí, 13 na cabeça. E o Stefano ainda diz aqui também o seguinte, ó, os Estados Unidos estão fazendo a Alemanha parecer fichinha. A Alemanha, infelizmente, está aí se curvando para o império, né? Também por aqui o Stefano ainda diz outros aliados da Rússia e da China, Cuba e Venezuela. Então temos aí uma boa dezena, quem sabe até uma boa centena de países aliados. Bom, vamos então repercutir a próxima notícia. E a notícia aqui ainda internacional, vamos trazer aqui então esta notícia
Aqui no bloco de internacionais, Venezuela celebra a revolta civil-militar liderada por Hugo Chávez. Então, hoje, 4 de fevereiro, uma data muito importante na Venezuela, não só para a Venezuela, mas também para a América Latina. A comemoração dos 30 anos da revolta civil-militar liderada por Hugo Chávez, o tenente-coronel, né? Hugo Chávez foi tenente-coronel do Exército. Isso foi em fevereiro de 1992. Começou hoje na sede do quartel de La Montaña, em Caracas, com um desfile militar. E é um super desfile militar. Todos os eventos promovidos pela Venezuela, pelo governo da Venezuela, não é um pequeno desfile, é um desfile imenso, né? Então, acredito aí que veremos imagens muito relevantes dessa data importante. Então, esse dia 4 foi um dia marcado, porque depois de ser capturado e para evitar mais derramamento de sangue, Chávez dirigiu-se às tropas e depois de reconhecer o fracasso da operação, disse, quer dizer, momentaneamente foi um fracasso, mas ele projetou o futuro, um futuro próximo que aconteceu e que vem ainda acontecendo os respingos, né, os bons respingos desse princípio lá de 1992. E aí o Chávez foi preso e ele pronunciou a seguinte frase que ficou muito famosa, muito usada ainda na América Latina. Então, sobre o fracasso, ele falou o seguinte, aspas para o Chávez: por enquanto os objetivos que nos propusemos não foram alcançados. Então, por enquanto, ele falou, ele chamou, acho que, uma coletiva na hora da prisão, e aí ele deu essa declaração, que por enquanto os objetivos que nos propusemos não foram alcançados. E depois a história narra, né? A história narra, e o Jonas é o nosso historiador, melhor do que eu, o próprio Jonas, né? A história, o Jonas, ela traz exatamente esse momento crucial, esse momento, né, do Chávez, foram vários militares de alta patente, inclusive, né, coronéis, tenentes coronéis, majores, capitães, sargentos, muitos sargentos, e mais de 2.000 homens, somando tudo, né? Aí, sargentos, outros soldados comuns, e formaram uma tropa, mas, como o exército dos sanguinários, à época, eles foram derrotados. E aí o Chávez foi preso, depois conseguiu se libertar, e aí a história narra até este momento vitorioso para a América Latina e principalmente para a Venezuela. Não é isso, Jonas Carreira? É isso aí, Valdo. O interessante de estudar história, né, Valdo? Eu sei o que eu estou falando porque eu sou historiador, sou formado em História. Inclusive, vou fazer um mestrado, né, na área de História da América Latina. Então, o interessante de se estudar um pedaço da história, principalmente do Hugo Chávez na Venezuela, é estudar um momento, um contexto e tirar um aprendizado disso, né? E quem já tinha falado há muito tempo, desde do surgimento ali da Idade Moderna, em que o rei precisa do exército para poder fazer a sua política, a sua revolução, era o Maquiavel no livro Príncipe, né, que é um livro como se um livro que é usado até hoje pela ciência política como crédito, né, como crédito para o estudo, para uma pesquisa. E a Venezuela, aqui na América Latina, nos prova isso.
que é preciso para fazer uma revolução bolivariana e socialista, comunista, a ajuda das Forças Armadas. Aí eu entro aqui no contexto do Brasil, nesse exato momento, principalmente aí para uma mensagem para o presidente Lula, se ele estiver escutando, né? Acho que não. É preciso fazer uma devassa nas Forças Armadas, principalmente aqui no Brasil. É preciso fazer um limpa no Exército Brasileiro. Senão, nunca teremos uma revolução no Brasil, ou quem sabe, não digo nem uma social-democracia, porque social-democracia é eleito ali naquelas urnas, que é uma falácia, tem tentáculos do imperialismo. Digo para uma passagem para uma política mais regionalista aqui dentro da América Latina e para uma geopolítica multipolar. É preciso fazer uma devassa nas Forças Armadas, senão o Brasil vai sempre ser isso aí. Social-democracia, social-democracia. Social-democracia é bonito na Europa. Aqui na América Latina, que somos submissos ao imperialismo, nunca vai dar certo. Valdo. Este é Jonas Carreira, nosso comentarista aqui do Jornal Mundial e também do Notícias do Lula. Jornal Mundial é o noticiário nacional e internacional, com edição especial sempre a partir das 10 horas da noite, todas as sextas-feiras. Bom, vamos então fechando por aqui. Queria mandar um alô e um abraço para você que está interagindo, você que está participando aqui no chat. E lembrando que final de semana estaremos aí com as barbas de molhos e esperando aí que o Jonas chegue até o Chile, que o soldado chegue lá com água, com um cantil cheio de cachaça e muita munição sobrando, né, o Jonas Carreira? Então, Jonas Carreira, uma ótima viagem. Ficamos conversando aqui pelo WhatsApp, e mais a hora que passar o teu busão aqui próximo, você joga sempre alguns confetes por aqui para aquela despedida momentânea. Então, Jonas Carreira, até a semana que vem, talvez não, até a outra semana, no Notícias do Lula e também no Jornal Mundial. Até, Valdo. Até a próxima, né? Vamos voltar, sim. E eu vou passar aí de ônibus mesmo, pelo sul. Valdo, hoje, essa semana foi de muita emoção para mim, né? Então, os meus comentários foi até assim meio emocionado, meio nervoso, como eu estivesse fazendo minha primeira live na época com Jovens Cronistas, né? A primeira live que eu fiz foi lá no canal Jovens Cronistas. Conheci você e tivemos uma história aí de companheirismo aqui, virtualmente falando na TVC, né? Então, assim, foi muito emocionante, apesar da gente estar. Vai continuar as lives, né? Mas é uma despedida do meu país. Não sei quando eu vou voltar, não tenho previsão. Não quero voltar para o Brasil ainda. Eu não tenho objetivo de voltar para o Brasil. Meu objetivo é estudar lá no Chile. Não vou voltar no carnaval. Tem muita gente me mandando mensagem para eu voltar para o carnaval aqui. Não gosto do carnaval. A única coisa que eu não gosto no Brasil é carnaval. Então eu vou ficar lá no frio do Chile, vai ser melhor. Não vou voltar no carnaval, não sei quando eu vou voltar. Talvez eu volte em 6 meses para visitar minha família. Se eu encontrar um outro objetivo, um outro contexto lá no Chile, eu vou ficar lá no Chile. Então, assim, mas é muito triste estar deixando, é muito emocionante estar deixando o Brasil. Né? Eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que eu nunca imaginei que ia receber, como se eu estivesse morto. Né? Quando a pessoa morre, vem um bando de gente, né, lá no cemitério visitar a pessoa. Então, assim, agradeço a todos e todas pelas mensagens. Agradeço você, Valdo, pelas mensagens. A gente vai continuar junto, sim. Vamos junto, lá no Chile. Vou fazer live com você no Chile. Só deixar me estabilizar um pouco, arrumar a internet e tamo junto, Valdo. Então, obrigado. É isso aí, Jonas Carreira, o nosso comentarista, o nosso analista político, que até este momento está em Brasília e logo em seguida vai falar direto do Chile, vai ser o nosso correspondente internacional. Ninguém sabe por quanto tempo,
pode ser, quem sabe, sempre, né? Ou quem sabe, por alguns meses, por um ano, ou seja, só depende aí do Jonas, né? Então, para fechar, tem aquela frase, o Jonas Carreira, do primeiro sutiã você nunca se esquece, da camisa vermelha, então da camisa vermelha, eu nunca me esqueci, então eu nunca me esqueço da primeira camisa vermelha que eu tive na vida. Então eu vim de camisa vermelha hoje para fazer aqui o nosso encerramento da semana no Jornal Mundial e a despedida do Jonas aí, rumo ao Chile. O Jonas Carreira, então, estamos, Jonas Carreira, lá também com a bandeira, com a camisa, com Lula, é isso aí, vai levar a camisa do Lula para o Chile. É isso, Jonas? Já está aqui na mala, Valdo. Eu vou chegar com essa camisa aqui. Eu queria estar no Brasil para fazer a campanha. Você tem que levar a camisa, o Jonas, e tem que levar esses cartazes aí, ó. Ou Lula ou nada. Lula Não, ou isso nada. Aqui eu vou deixar aqui. Isso aqui eu vou deixar aqui, vai ser coisa do passado no Brasil. Isso aí é para quando você voltar, você tem já o estúdio montado para as lives no Brasil. Então é isso. Um abraço aí para todo mundo. Valeu aí. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com o Notícias do Lula. Esta foi mais uma edição do Jornal Mundial, o noticiário nacional e internacional. Um abraço, um ótimo final de semana e até segunda-feira.